Olá, hoje eu trouxe aqui um convidado especial que é o Dr. Corival, que é ginecologista, especialista em reprodução e endometriose. Então a gente vai falar aqui muito, né, doutor, como diagnosticar, como que é feito o exame, quando a pessoa suspeitar, tudo isso para vocês na nossa semana da endometriose. Então, Dr. Corival, quando que uma mulher deve suspeitar que ela tem endometriose? Olha, é importante saber que as cólicas menstruais não são normais em mulheres adultas. Elas são normais na adolescência, nos primeiros ciclos menstruais. Então, qualquer mulher acima de 17, 18 anos que tem cólicas menstruais muito intensas, incapacitantes, que ela fica de cama, então isso deve já procurar um atendimento e desconfiar que pode ser que tenha endometriose sim. E assim, o nível dessa dor seria como? Se a mulher vai lá, por exemplo, toma um Ponstan, né? Um remédio comum para a cólica. Só dela já recorrer à medicação porque sente muita dor, já pode ser um foco, talvez? Olha, talvez essa é difícil mensurar dessa forma, mas se ela fica incapacitada, se ela chega a perder uma tarde, perder uma manhã, perder um dia de trabalho ou de estudo, então ela já deve ficar preocupada assim. Às vezes um comprimido não resolve, às vezes precisa tomar dois, às vezes precisa juntar vários medicamentos, então é importante sim. Então, fazer essa série de estratégias, né, para amenizar a cólica, a pessoa já tem que ficar mais esperta. E, assim, outra pergunta também que eu recebi muito do pessoal que me acompanha aqui é se a menstruação da pessoa que tem endometriose ela é diferente. Alguma coisa a ver assim, mais com coágulo, cor? Ou é... Não. O aspecto da menstruação não tem muita importância em relação a isso não. O que é mais importante é a dor. Tem mulheres que referem um ciclo aumentado, às vezes uma maior quantidade de sangramento, de coágulos, mas isso não é necessário para o diagnóstico. E pegando um gancho no que você falou, se a mulher tem um ciclo menstrual muito grande, seria esse um fator de risco para o desenvolvimento de endometriose, talvez para ela ficar atenta? Não, também não. Na verdade, a gente sabe que as mulheres que menstruam poucas vezes elas têm menos chance de ter endometriose do que as que menstruam muito frequentemente ou com ciclos prolongados. Então, a mulher que usou anticoncepcional a vida inteira e teve seus ciclos reduzidos, ela tem menos chance de ter endometriose do que uma que nunca usou anticoncepcional. Certo. Isso talvez porque fica mais exposta, né? Porque a endometriose tem a ver com a volta, né, lá da menstruação retrógrada. Então talvez ficaria mais exposta, posso dizer assim? Sim, perfeito. Perfeito. Então, o número de ciclos menstruais está relacionado com o aumento da frequência da endometriose. Então, se ela, por qualquer motivo, seja um motivo fisiológico dela ovular pouco e ter menos ciclos menstruais, ou porque usou anticoncepcional também, ela diminuiu esse fluxo e esses ciclos, então ela vai ter uma chance menor de ter endometriose, ou se tiver endometriose, ela pode até ser mais branda. Certo. Tá, e aí eu peguei, vamos supor que eu sou uma paciente, vim aqui, marquei uma consulta com o Dr. Corival. Você faz esse diagnóstico, né? Seria um médico. Por exemplo, a paciente ela recorre a um ginecologista, ele tem que ser especialista em endometriose. Quem que é? Suspeitei que eu tenho, quem que eu vou procurar? É lógico, a endometriose é uma doença da ginecologia, da área da ginecologia. Só que a endometriose é uma doença tão complexa, ela envolve vários órgãos, ela envolve a fertilidade, ela envolve a fisiologia da mulher. Então, às vezes, e como ela não é muito frequente, às vezes o ginecologista tem pouca experiência e a gente acaba se especializando na endometriose, na abordagem da endometriose, em todos os seus aspectos. Então, ela está mais ligada na parte da ginecologia com quem trabalha com reprodução, com infertilidade e com a cirurgia, que é a laparoscopia. Então, os médicos especialistas em reprodução estão
digamos assim, mais capacitados, Familiarizados, né? mais familiarizados, isso mesmo, a melhor palavra é essa. Vêm com mais frequência, têm oportunidade de tratar com mais frequência e talvez estejam melhor capacitados com isso. Mas uma mulher que tem endometriose, ela consegue engravidar? Sim, a endometriose ela está associada à infertilidade. Então, não necessariamente ela vai ter dificuldade, mas ela tem uma maior chance de ter dor e infertilidade. Esses são os dois problemas da endometriose, a dor e a infertilidade. E como é uma doença muito variável, tem pacientes que têm pouca doença e muita dor, e às vezes a paciente tem muita doença e pouca dor. Então, a relação entre a quantidade e a gravidade da doença com a dor, ela não é uma relação estreita. E a mesma coisa com a infertilidade. Às vezes uma endometriose muito branda, muito leve, pode levar a uma dificuldade grande para engravidar. Por isso que é uma doença misteriosa, ela não tem muita lógica. Não, assim, pensando em outros aspectos, né? Tanto é que o nível de dor de indivíduo para indivíduo varia, né? Então, assim, não dá pra gente falar, é sempre esse nível de dor, porque é igual você falou mesmo, às vezes a pessoa tem pouco da doença, mas a dor que ela sente com aquele pouquinho já é muito grande, já é uma dor mutilante, né? Que as mulheres comentam muito. Então, assim, se eu te der um beliscão, você vai reagir de um jeito. Se eu der uma ideoma, vai reagir de outro jeito. Então, cada um tem um nível de dor, né? Tem a ver. E isso que é importante, a gente tem que respeitar, porque só quem sofre o problema é que sabe a gravidade. Então, não cabe ao médico, nem a nenhuma outra pessoa, muito menos um familiar, classificar se aquela dor é intensa ou não, se é manha ou não. O que importa é a pessoa ser valorizada no que ela está referindo. Se ela está dizendo que é muita dor, pronto, ninguém vai discutir se é mais ou menos dor. O que cabe a nós, médicos e profissionais de saúde, é valorizar que aquela paciente está referindo uma dor intensa, ponto. E cabe a nós diagnosticarmos qual a extensão da doença. É uma doença extensa, com múltiplos focos, ou é uma doença leve? Mas a dor, quem refere a intensidade da dor é o paciente, ponto final. E assim, aproveitando esse gancho, a gente quer reforçar aqui com você, né, como Dr. Corival, que você não está sozinha nessa, que recorra ao médico, né, vai fazer a investigação, não fica aí, não é normal sentir essas dores fortes. E não é frescura, né, doutor? Do mesmo jeito que você não pode considerar que outra pessoa encare dessa forma, você mesma não pode. A questão de você deixar pra lá a coisinha à toa, você tá dizendo que é uma frescura, né? Então não é normal. E nem se automedique. Tem um perigo também da automedicação, né? De ficar vendo, pesquisando questões no Google e tal, e acabar até piorando. Tem essa questão também, doutor? Isso. Toda dor, até como o próprio câncer, né? Toda doença que tem tem muitos tratamentos e que nem todos são eficazes, geram a todo tipo de curiosidade, a todo tipo, às vezes, até de charlatania, em que várias pessoas começam a falar que elas têm o segredo da cura. E isso é muito perigoso. Hoje na internet, principalmente, tem profissionais que não são nem da área da saúde que dizem saber como é que faz a cura da... Fórmula mágica. Tem a fórmula mágica para a cura do câncer, para a cura da endometriose, e isso é lógico que isso é um perigo. Então, quem cura doenças, né, é o médico. E o médico lança a mão de todas as armas possíveis, seja cirurgia, medicamentos, seja através da nutrição, seja através de fisioterapia, ou até da própria psicologia também auxilia no tratamento. Então, nós temos que lançar a mão de todas as áreas para beneficiar essas pacientes e não, de forma alguma, prometendo que não é possível, que é a cura de doenças que são, na verdade, crônicas. E assim, pegando o gancho, por exemplo, o médico também, ele é o único profissional com capacidade para diagnosticar.
Então, apesar de eu estar aqui gravando esse vídeo com o Dr. Corival, por exemplo, a atuação da nutrição, ela vai referente à melhora dos sintomas, né, amenizar. Mas profissional, nutricionista ou psicólogo ou qualquer outro que você for, não é apto para fazer um diagnóstico. Então, você tem que passar pelo médico. Não adianta chegar, nossa, Michele, eu vi seu vídeo sobre endometriose, me ajuda, não sei o quê. Se você não tem um diagnóstico fechado, eu não posso fazer nada e nem outro profissional. E se ele estiver fazendo, ele está errado. Porque só o médico tem essa capacidade do diagnóstico e dessa parte curativa, né? Perfeito. Então, é o único profissional, isso é muito importante. Se você tem algum profissional que está prometendo isso, esse profissional não está sendo ético e ele não está sendo legal com a sua saúde, ele precisa conhecer seu ambiente, ele precisa conhecer você individualmente, né, doutor? E nunca generalizar. Perfeito. E no caso da nutrição, digamos assim, uma ferramenta, uma ajuda muito grande, o acompanhamento nutricional. Porque a endometriose é uma doença eminentemente inflamatória. Então, a gente sabe que a alimentação direcionada para alimentos anti-inflamatórios, para alimentos que reduzam essa atividade da doença, inclusive também até a nível hormonal, diminuindo a atividade estrogênica excessiva que algumas pacientes tenham, isso também vai ajudar e muito a melhora dos sintomas e causar um bem-estar geral para o paciente. É muito importante, né? Então a figura dessa equipe, né, multiprofissional, do médico, da nutricionista, da psicóloga também, porque é uma doença que causa muito questões psicológicas, né? Um momento de muito estresse, de você lidar com a dor, assim, e também às vezes com a infertilidade, vem muita coisa junto, né? Dor ao ter relação sexual, né? E às vezes abaixa a libido, porque tem um perfil estrogênico alto demais. Então tudo isso, né, doutora, afeta muito Perfeito. a relação com o parceiro mesmo. A gente estava falando de cura, mas a endometriose tem cura? Isso. Tecnicamente, teoricamente, a endometriose não tem cura, mas a gente sabe que ela tende a desaparecer na época da menopausa. Então, todo o tratamento que a gente fizer, a paciente pode esperar que na época da menopausa esses sintomas vão diminuir. Então, às vezes, uma cirurgia que seja 100%, que retire 100% dos focos, ela pode levar à cura da paciente, uma cura entre aspas. Essa cura seria a retirada completa das lesões e aquela paciente não mais ter tempo de desenvolver novas lesões. Então, pode-se dizer que aquela paciente ficou curada. Mas, na teoria, a endometriose é uma doença que não tem uma cura definitiva, não existe um medicamento, nem uma cirurgia que prometa a cura definitiva, e é uma doença que ela pode, ao longo do tempo, ela pode retornar, mesmo depois de anos de inatividade. Então, ela é uma doença imprevisível. Mas, ao mesmo tempo, muitas pacientes ficam curadas depois de uma boa cirurgia ou às vezes até de um tratamento clínico com bom acompanhamento nutricional. Se ela ficou livre dos sintomas, ela pode se dizer curada. Mas lembrando que é na prática e não na teoria. Uhum. Porque a gente estava conversando aqui, né, doutor, nos bastidores, a gente estava falando muito dessa questão de, às vezes, o foco, né, durante a cirurgia ser detectado ali um local, né, um órgão-alvo que está tendo maior incidência de foco, né? E às vezes outros órgãos tenham outros focos, né, de endometriomas, e aí posso falar assim, né, endometriomas? Sim. Tem outros focos de endometriomas e não era um local que a paciente sentia dor ou que às vezes foi detectado. Isso pode ocorrer também? Isso. De desaparecer de uma região, mas em outra parte do corpo, às vezes, começar a se manifestar? Sim, o que é importante é que a endometriose ela é uma doença benigna. Ela pode ter um comportamento parecido com câncer, porque ela pode invadir, mas ninguém vai morrer porque tem endometriose. É diferente do câncer. Se você descobre um pequeno nódulo de câncer de mama e não tratar ela, vai levar a paciente à morte. Agora, a endometriose não. Como ela é benigna, ela pode, se ela estiver localizada num local que não vai levar a sintoma
e não vai levar nenhuma outra consequência, o paciente pode viver até os 100 anos, né? Pode viver até o fim da vida sem ter problema com a doença. Então, preciso ter esse entendimento. É necessário saber aonde que está aquela endometriose e o que ela está causando. Porque é possível conviver com a doença sem precisar operar, às vezes sem precisar tomar nenhum medicamento. A doença está ali, está quieta, está parada, não está gerando nenhuma consequência, nenhum sofrimento, então você não é obrigado a ir lá e tomar nenhuma atitude. E assim, eu poderia falar que o estilo de vida nessa questão da exacerbação da doença, talvez teve maiores potenciais de dor, né, produzir mais mediadores ali inflamatórios, isso aumentaria os sintomas da endometriose? Sim, exatamente. E o contrário é verdadeiro, quer dizer, o estilo de vida saudável, atividade física, uma alimentação mais saudável vai melhorar os sintomas e a pessoa vai conviver melhor e pode até ficar curada, entre aspas, dessa sintomatologia e não necessitar de mais nada. Porque a cirurgia foi ali no foco, né? Onde a pessoa estava, e se por acaso tiver essa questão da volta, tem muito esse fator forte, né? De potencializar, não só na endometriose, como qualquer doença, né? Se você é tabagista, se você é sedentário, se você só se alimenta mal, não tem nenhum antioxidante, né? Nenhuma fonte de antioxidante do corpo, seu sistema imune está em alerta, né? Assim como nas alergias alimentares a gente tem uma piora quando a pessoa tem um estilo de vida péssimo, na endometriose também poderia se pensar dessa forma, né? Sim, isso mesmo. Vai piorar, ou vai piorar da endometriose que tem, ou vai aumentar a probabilidade de aparecer uma endometriose onde não deveria aparecer, uma vez que aquele organismo está sobrecarregado de espécies reativas de oxigênio, de radicais livres, etc. É porque aí o seu próprio sistema imune passa a produzir, né, reações ali inflamatórias, porque ele não está reconhecendo que endometrioma é um corpo estranho, né? Então a resposta inflamatória alérgica, digamos assim, é muito grande. Nesse aspecto a endometriose assemelha muito, né, como uma doença autoimune, assim, a cascata mais ou menos. E interessante que a endometriose se associa com várias doenças crônicas, dentre elas doenças autoimunes. Então a gente diz que a endometriose é uma doença misteriosa, multifatorial, e que está associada com várias doenças crônicas, como se elas fizessem parte de todo um processo de desequilíbrio orgânico, né, que vai gerar esses focos de doenças crônicas que muitas vezes nem são curáveis. Nossa, muito interessante, é realmente bem sistêmico. Doutora, assim, pra gente fechar o vídeo, qual que foi o lugar assim mais, digamos, louco, né, que você já viu com foco de endometriose? Tem alguma coisa aí que já foi achada em algum local que, nossa, ninguém esperava esse local? Olha, tem vários locais interessantes assim, que mostram que a endometriose é um mistério. Por exemplo, tem endometriose no olho, endometriose no pulmão, focos de endometriose no cérebro, e o local mais inusitado seria focos de endometriose no homem. No sexo masculino. Gente, sim. Agora essa é nova pra mim, no homem. Isso. Até isso também é possível, a lógica é inusitado, mas é possível porque o homem, tanto o homem quanto a mulher, eles têm resquícios embrionários, tanto da fase de órgãos sexuais femininos quanto masculinos. Então, órgãos sexuais femininos que se atrofiaram no homem podem levar a endometriose no homem, e assim como existem resquícios de órgãos sexuais masculinos na mulher. Então isso pode acontecer. Mas você vai ter que ser assunto para outro vídeo, que isso aqui já tá gigante. Porque, nossa, essa também foi uma novidade pra mim, eu não... mas ninguém tem que preocupar com isso, não, porque de fato é coisa assim de se aparecer, tem que ser publicado, são casos raríssimos na medicina. Muito raro, né? Que tem que ser publicado, então não precisa de nenhum homem ficar preocupado agora com endometriose. Meu Deus, tô com cólica. Agora finalmente, né, vamos entender o lado da mulher, né, que fica jogando a cólica. Mas assim, eu fiquei curiosa, se tem, por exemplo, no olho, também é feita cirurgia nessas regiões, esses lugares mais inusitados? Sim, da mesma forma, em locais inusitados o tratamento é cirúrgico, como se fosse um tumor mesmo,
alguma Um tumor, né? neoplasia que apareceu ali. Entendi. Nossa, doutor, foi muito, assim, acho que quem assistir esse vídeo vai assim, se beneficiar bastante, porque foi muito esclarecedor, assim, eu mesma aprendi muito aqui durante a nossa entrevista. Sempre é muito bom ter profissionais como o senhor, assim, abertos, que enxergam, né, essa questão do tratamento multifatorial, né, esse tratamento mais humano com a paciente. Então, muito obrigada, eu agradeço em nome de todo mundo que está assistindo, porque seu vídeo vai ser muito importante na vida de muitas mulheres. Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima, estou aqui à disposição.